Fala aí galera, eu sou o TI Bibi e bem, eu estou aqui pra falar sobre uma parada que é de carona com o novo meta, já que sempre que vira aí a chave a gente começa a ver um novo meta jogando, seja lá porque veio novas cartas, porque veio novos arquétipos, ou simplesmente porque mudou a chave, tem banlist, ou simplesmente a simples roda do metagame girando. De carona com essas mudanças sempre vem novas techs. E agora que a gente tá com o metagame estabelecido aí, com a coleção de Burst of Dash, na verdade o metagame não tá estabelecido, mas as cartas já estão legais e mudou algumas coisas. Mais decks estão no radar, mais mecânicas diferentes estão no jogo, então junto com isso, claro, tem novas techs aí pra gente poder entender qual que tá sendo nesse momento a maior procura, as techs mais utilizadas e o que a galera tá tentando utilizar nesse momento pra counterar o formato na maneira como ele tá hoje. O assunto de hoje basicamente é esse, então vamos lá! Mas calma, meus amigos, antes de poder continuar com o vídeo, dar um recadinho rápido, eu quero te falar da PRJ Cards. Pois é, a PRJ Cards aqui, nossos parceiros que você já sabe, né, o Paulo PRJ aí, que tem o coach, que sempre eu ponho a propaganda pra rodar, mas eu acabo falando um pouco menos da loja. Mas, lembrando que se você quer comprar suas cartas, corre na PRJ Cards, que com certeza você vai encontrar o que você está procurando, preços extremamente acessíveis, cartas lá de ostentação, tem uma guia específica pra isso de ostentação pra você comprar cartas Ultimate, ou se você for um fudido, você pode comprar cartas sempre tem promoção lá em 2, 4, 6, 8 e 10 reais, se não tiver enganado. Então corre lá na PRJ Cards, tem playmatch, tem sleeve, enfim, tem tudo o que você quiser relacionado a Yu-Gi-Oh! E se você pedir com jeitinho, o Paulo até pode mandar um autógrafozinho assinado lá, pode dizer que foi eu que pedi, e aí você pede um autógrafo que ele vai te mandar, com certeza, um autógrafo. Pede uma cueca dele também, pede uma cueca que com certeza ele vai te mandar e você vai poder cheirar a cueca dele toda vez antes de dormir e se lembrar, caralho, um dia eu serei o rei dos jogos também. Então, se você quiser, passe lá na PRJ Cards, link na descrição, lembrando que você pode fazer o coach com ele também, e aí você pode fazer o combo, passe na loja, compra as cartas, e aí chama ele, faz o coach, grava o áudio, enfim, faz tudo isso aí. PRJ Cards, não tem um slogan, mas PRJ Cards, compre suas cartas e assista o vídeo. Valeu, clã, vamos para o vídeo. Muito bem, meus amigos, então agora a gente vai tentar debater um pouquinho sobre essas techs que estão surgindo. O metagame, nesse momento, eu já fiz um vídeo mais ou menos como eu imagino que vai se comportar o metagame bem aqui, pois é. Aqui você pode ver o vídeo que eu falei, mais ou menos como eu acho que vai ficar o metagame, né? Quais são os decks Tier 1, lá. E algumas das tendências que vão acontecer baseado nesses decks. A gente veio do meta que estava estabelecido ali com o Tri-Brigade, de Melf aparecendo mais no final do formato, né? Que é o deck que o Paulo fez, inclusive. Daí, o Tri-Brigade e suas variações, você tinha o Drytron, o Dragon Link, o Virtual World e o... Esqueci de um deck, mas que ele tava o Phantom Knight, que tava muito em alta no competitivo. Era basicamente esse o High Level Tier 1, digamos assim, seguido por vários outros decks, como Prankids, o Invoked, Ignite e afins. Pois é, era isso que tínhamos aí. Vieram novos decks. E aí a gente começa a pensar em algumas coisas. O metagame, ele tá muito aberto. Nesse momento, é impossível a gente fazer algo focado. O que eu quero dizer com isso? A gente pega um deck como, por exemplo, o Drytron. O Drytron é um deck que ele tá muito no radar do competitivo. Certo? Certo. Agora, o Drytron é um deck que ele é incounterável? Não, muito pelo contrário. É um deck que ele sempre teve as suas fraquezas muito expostas e tem algumas cartas que você não consegue contornar. Uma delas é, por exemplo, o Cycle Reader. O Cycle Reader é uma carta incrível contra Drytron. Você para a jogada dele e come o follow-up. Isso é absurdo contra o Drytron, que é um deck que gira em torno disso, construir jogada e os bichos do cemitério são follow-up ao mesmo tempo. Então, é absurdo quando você come jogada e follow. Mas o Cycle Reader não dá pra usar. Por quê? Porque tá muito aberto. O Cycle Reader pega só o Drytron. Só o Drytron que ele pega. Então, nesse momento, com o metagame tão aberto, é uma das dificuldades que temos com o meta muito aberto. Você não consegue usar techs específicas para determinado deck. Você pode até achar que isso é uma coisa boa, porque, então você não vai pegar cartas de blowout, que é especificamente contra um deck. Beleza, mas fica complicado. As techs, elas têm que ser o mais versáteis possíveis. Outra coisa que o Sword Soul, que é um deck que tá aparecendo, e assim como ele, tem algumas outras cartas aí, que tem alguns outros decks que entram mais ou menos nessa vibe, gerando tokens, como por exemplo o Infernable, ou até os decks de Cupid Pitch, que é uma parada muito relevante mesmo, mas é um pouco complicado também de você counterar o Sword Soul ou algum desses decks com o
Token Collector, que é uma carta muito boa, mas é muito focada. Primeiro, o Infernable não é um deck relevante no metagame, o Cupid Pitch é uma incógnita, por enquanto ainda não é muito relevante no metagame, eu até esqueci de falar dele naquele vídeo lá dos decks do metagame, mas é um deck muito forte que, olha, pode sim conseguir boas coisas, e o Sword Soul, que é o deck que fica mais em radar. O Token Collector é absurdo, contra todos eles, absurdo, muito bom, mas como esses outros dois não são relevantes o suficiente no metagame, e você pega a fatia do meta e tem só um, que é, a gente sabe no momento, que é o Sword Soul, fica injustificável você usar o Token Collector em detrimento de outras cartas que pegariam tanto o Sword Soul, porque o Token Collector só usa só pro Sword Soul. Então ao invés de usar o Token Collector, que usa só pra um deck, você coloca alguma outra carta que pega o Sword Soul também, não tão forte, mas que pega ele também, mas ao mesmo tempo pega outros decks, porque tem 10, 15 decks aí muito bons no competitivo. Então é por isso que ficar muito aberto é um pouco estranho, e as techs, o nível dela, o quanto elas serão efetivas, tem que estar girando em torno disso também. Não adianta você falar, ah, mas é tranquilo jogar contra Drytron, é só dar o Psycho Reader. Você não usa Psycho Reader, não tem como usar Psycho Reader, não dá pra usar Token Collector no teu deck. É muito estranho, você pode usar, mas com certeza você vai ficar descoberto em muito mais matches, porque você vai tentar pegar só o Sword Soul com a fatia do meta que o Sword Soul tem. Muito pouca, não justifica, não é 50%, muito longe disso, inclusive. Então, baseado nisso, as techs têm que ser muito mais versáteis. E com o novo meta, a gente tem algumas abordagens que podem ser tomadas que não eram tomadas antes, porque não tinha deck suficiente para justificar. Então, a gente vai passar um pouco agora para essas techs que eu quero te falar nesse momento. Uá! Muito bem, então eu acho que essa introdução sobre as techs gerais que você precisa usar para poder pegar o máximo de deck possível foi legal, porque a gente já entra no outro tópico. A gente vai falar sobre as techs. Bom, primeiro que algumas coisas do metagame mudaram, tá? Inclusive os decks. A gente tá, como eu falei lá no meu vídeo de como eu imagino o meta pós-bod, a gente tá no momento em que até quem é mid-range tá migrando pro combo. Então a gente tá vendo muito mais boards que são feitas em cima dos monstros que ficam na mesa, e não tanto sobre coisas que vão sendo feitas, jogadas que vão sendo construídas enquanto o oponente tem cartas. Porque imagina, quando tinha o Prankids e o Tribrigade, quando sendo os melhores decks do formato, quando tinha esses dois decks, você ia usar carta que vai voltar a ser popular agora, como o Dark Ruler No More. Você vai colocar o Dark Ruler No More nesse meta? Não, é inviável, é impossível, não tem como usar, não dá pra usar. O Dragon Link, posteriormente, quando ele tava jogando no meta, a jogada não era mais fazer Hot Head, Savage, um monte de coisa, não. Era no máximo Seal e outro alguém. Seal e o Hot Head, é isso, Seal e Hot Head, porque o deck ficava muito em cima do Chaos Ruler e as vantagens pra volta dele, enquanto tinham techs que atacavam o metagame daquele momento de maneira decente. Logo, o Dark Ruler não era justificável de você utilizar, porque não tinha decks no meta suficiente pra tomar essa carta. Ele saiu completamente do radar. Agora muda um pouco de figura e o Dark Ruler vai voltar a subir, e subir muito em popularidade. Porque tanto o Sword Soul como o Phantom Knight, como o Tribrigade não, né? O Sword Soul, o Phantom Knight, o Drytron, o Lady Lusk também é um deck muito importante no metagame, que deixa as negações dele na mesa. Inclusive, às vezes com a barreira da estátua, ou com a Apex, junto com o F0 e outras porradas de coisas que ele faz. E alguns outros decks, você pega, você usa essa carta e você pega eles. Então, tem muito mais decks, a fatia de decks que são pegos por essa carta é muito maior agora do que era antes, tá? Sem falar que tem o Phoenix Enforce, que é uma carta absurda no formato e que muita gente vai usar somado a todas essas negações que eles vão fazer. Quando você tem uma carta como Dark Ruler, agora sim, como os caras ficam na mesa e o cara não constrói alguma coisa enquanto você vai fazer a tua jogada, como o Prankids fazia, como o Tribrigade faz com o Shrug, por exemplo, nesses casos o Dark Ruler volta a ser uma carta relevante. Então, o Dark Ruler é uma carta muito relevante no momento. A gente tem que voltar a pensar no Dark Ruler, tentar jogar em volta do Dark Ruler, tanto que o deck Lady Lusk tenta jogar em volta dele usando aquela trap horrível do Tribrigade. É uma possibilidade, mas o Dark Ruler volta e volta com força, como ele não tava há algum tempinho, desde que a Winda lá com o Dragon Link e afins tava presente no metagame. De lá pra cá, ele caiu muito em baixa, porque os decks usados não te incentivavam a usar o Dark Ruler no deck. Agora você volta a estar incentivado. Então, cuidado, Dark Ruler No More é outra tech que tá no momento. Só que o Dark Ruler, ele tá naquela vibe, naquela proposta de ser o Go in Second. Tem alguns decks que estão usando Dark Ruler de main. Por quê? De novo, entra naquela vibe. As hand traps que estão sendo utilizadas, como eu disse, tem que pegar o máximo de decks possíveis. Só que a hand trap que pega o máximo de decks possíveis, elas são fracas. Por quê? Elas são 1 para 1, muito simplista, Veiler, Permanence, Ashe. O Ashe é sempre versátil, você pode tentar usar, mas para ela ser
serem impactantes de alguma forma, elas têm que vir múltiplas na tua mão. Pra elas virem múltiplas na tua mão, o teu deck tem que ter espaço pra usar muitas cartas, muitas techs, tá? Então quando você começa a usar tipo 15 tech, a chance de vir 2 na tua mão todo jogo é muito alta, e a chance de vir 3 na tua mão no teu primeiro jogo ali, mano, deve beirar o quê? 30, 40%, sei lá. Então é uma boa chance, tá ligado? É uma boa chance de vir 3 sem trap na tua mão. E o teu deck é mid-range, ou seja, ele é um combo que ganha de todo mundo quando joga, mas a diferença é que ele constrói isso com muito pouca carta, sem precisar de muito push por trás, como os decks de combo fazem. Ou semi-combos, como é o caso do Sword Soul, por exemplo. Então, nesse caso, as Sand Traps sozinhas, de 1 para 1, elas começam a ficar um pouco em baixa, porque se o teu deck tem espaço para caber poucas, vamos supor que o teu deck caiba 9. A chance de vir uma na tua mão todo jogo, a chance é de vir uma na tua mão todo jogo se você usa 9. Uma, se for o Ash, o Veiler ou o Impermanence, não para ninguém. Ninguém para com essa quantidade de cartas. Uma abordagem que estão fazendo, caso o teu deck não caiba essa quantidade de cartas, é usar cartas como o Droplet, já estava sendo popular antes do Burst of Destiny, o TTT também, porque ela é versátil, tanto indo primeiro, que eu posso setar o Droplet, serve de interação, o TTT eu posso dar para ser push, olhar a mão do cara, ou quem sabe comprar cartas, e se eu for segundo, o TTT pode roubar cartas ou comprar cartas, e o Droplet pode negar. Então ela é versátil indo primeiro e segundo, e aí quem sabe você pode preencher com essa maldita carta aqui, que é o Dark Ruler No More, nesse spot, tá ligado? Nesse quesito, o meu deck tem espaço pra pouca tech, eu vou usar então essas cartas que me ajudam indo primeiro ou indo segundo. O Dark Ruler é hard go em second, mas quem sabe no side, mas com certeza em algum lugar o Dark Ruler vai estar, e é uma dessas cartas que tá vindo aí de carona com o novo meta, coisa que não tinha lugar de se usar no meta antes desse. E agora a gente passa pra próxima carta, partiu. Próxima carta que a gente pode falar um pouquinho sobre aqui também é o Didi Crow. O Didi Crow é uma carta que eu acho que vai subir muito em popularidade, então a gente tem que começar a ver como o teu deck vai se comportar em volta do Didi Crow, porque além do Drytron já continuar sendo muito relevante, mas o Drytron era muito relevante antes já. Por que não usavam? Porque você tinha muitos outros decks que eram pegos pelas hand trap mais single, de 1 para 1. Inclusive até o Mestra podia ser uma hand trap ok, com o Tri-Brigade sendo muito popular, até o Prankid estava no meta, enfim. Vocês lembram, né? Então, com a mudança do metagame, o Didi Crow pode voltar a ser relevante, porque além de pegar o Drytron, mas de novo, se pega só um deck, é meio que a tech é focada pra ele, e aí não vale a pena. Mas quando você tem vários decks que tem um alvo nas costas com relação a essa carta, e essa carta, essa tech, seja qual for que você está usando, pega múltiplos decks, ela começa a ficar viável. E melhor ainda se ela for buscável. E a gente tem exatamente isso atualmente, porque o Didi Crow, além de ser uma carta relevante hoje, por que ele é relevante? Porque você pode dar no Drytron, por exemplo, você pode tirar o Phoenix Enforcer. Essa carta é muito interessante por isso. Você tira o Phoenix Enforcer do cemitério do cara, porque o Phoenix Enforcer vai ser muito popular. Então é muito difícil você altar esse cara quando ele tá na mesa. Ele vai se matar e matar uma carta tua. Beleza, você pode ter cartas como Chalice e esse tipo de coisa? Pode, mas pra isso você vai dar spin nele, ou banir ele. O Tri-Brigade consegue fazer isso. Se você dá um Chalice no Enforcer, você vai poder baixar lá o Shrug e banir o Enforcer, beleza? Não tem Enforcer nunca mais. Se você der um spin, como por exemplo, um unicórnio da vida, ele vai pro extra. O cara compra o Fusion Destiny, não dá mais porque o material tá no cemitério, né? Enfim, mas vocês entenderam, né? E essa é uma abordagem, mas é muito mais difícil. Eu dar o Chalice e aí, às vezes eu não consigo nem quebrar o bicho na porrada, e aí é um constrangimento da porra. Se você bate nele e mata ele em batalha, ele volta na stand-by. Não adiantou você negar. A diferença é que ele não interagiu contigo no teu turno, mas no turno dele ele vai interagir. E aí você fica no 0 a 0. Agora, com o Didi Crow, você consegue. O cara da Phoenix Enforcer mata uma carta tua. Beleza, mas o deck tem volume. O deck de hoje tem volume. E aí você dá o Crow, tira o bicho lá do cemitério dele, e uma jogada de interação que ele tinha no turno, que ele tava contando, agora ele perdeu. Porque se você bane o Crow, o Enforcer vai resolver, ele vai invocar algum Dash do cemitério, mas ele não tá lá. Então ele não pode se invocar, ele vai ter que invocar o Dash ou o Celestial. Beleza, mas que foda-se, tá ligado? Não é interação. Então, Didi Crow pode ser interessante por isso. É um dos fatores que fazem com que ele seja interessante, né? Um dos fatores. Claro, você ainda tem, sei lá, mano, o Light Lusk consegue pegar uma carta no cemitério, alguma coisinha do Dragon Link, coisa desse sentido. Não é a melhor coisa do mundo contra esses decks, mas pelo menos duas coisas muito relevantes no meta você pega, que é o Drytron e é o Phoenix Enforcer. São altamente relevantes nesse metagame. E como você tem dois decks que buscam ele, que é o Tri-Brigade, porque o Shrug busca ele, e você tem o Light Lusk, que busca ele também. Isso é muito grande, porque ela é uma hand trap legal no formato, ok, tá? E você ainda consegue buscar ela. E isso deixa ela muito mais em evidência do que ela seria se ela não fosse buscável. Se os decks, se fosse exatamente a mesma coisa, pegasse exatamente a mesma coisa, Drytron e Phoenix Enforcer, vamos supor que seja só isso. Se fosse só isso, o Crow já seria interessante, e não tivesse ninguém que buscasse ele, mas ele fica N vezes mais interessante quando você busca ele, porque o Light Lusk e o Tri-Brigade conseguem fazer isso. Então, pode esperar bastante de Crow, que você vai tomar muito essa carta por causa do metagame, dos decks do meta que a gente tem. Enfim, é isso, vamos pra próxima carta, partiu.
Próxima carta então que eu tenho pra falar aqui é o Draw. O Draw é uma carta que vai ficar muito em evidência, muito por ele pegar os decks, tá? Pegar alguns decks que estão jogando hoje. De novo, o Drytron é um grande alvo, porque ele é muito popular hoje. Talvez ele caia um pouquinho agora no começo, mas ele vai continuar sendo muito popular sempre. E no caso, o Draw, você pensa sempre no deck de Drytron, quando você pensa no Draw. Mas não é só o Drytron que o Draw pega. O Draw pega outras cartas, outros decks também, tá? Como, por exemplo, ele pega o próprio Dragon Link, que é um deck que ainda tá assim no competitivo. Você consegue algumas coisas ali do Tree-Brigade, dependendo. Vai que ele usa pot, vai que ele usa algumas coisas assim. Então, você até consegue dar, não é a pior coisa do mundo, tá? Sword Soul não é muito legal também, né? Não é muito legal quanto Sword Soul, mas você pega o Drytron, você pega o Dragon Link, você pega o Virtual World, que é um deck que sempre corre por fora, mas é forte o suficiente pra você não ignorar ele. Você não pode ignorar o Virtual World. O deck é muito forte. Ele é inconsistente? Mas ele é muito forte. E é difícil ter hand traps são boas contra ele. O Draw é uma das hand traps, é boa contra ele. E é boa contra alguns roguezão, como por exemplo o próprio Invoked, decks de Nadir e o Ignister, que é um deck legal também. Tudo isso toma o Draw. E por isso, além de, claro, um dos novos decks que tomam muito dolorido também o Draw é o Light Lusk. E aí o Draw fica muito em evidência. Tanto por pegar muitos decks nesse formato, ele pega uma boa quantidade de decks no formato, que é o quesito essencial pra tech ser relevante hoje em dia, é pegar muito decks diferentes no formato, e ao mesmo tempo você tem uma vibe de muitos decks que não consegue colocar muita carta. E aí de novo, se você não tem espaço pra muita tech, você não pode usar 15 hand traps, beleza, você tem espaço pra usar menos. Você vai usar Droplets, Dark Ruler, que são as cartas meio assim, Ghost Second, e se você precisar usar hand trap, tá ligado? Você pode colocar o Draw, porque você não tem muito espaço, então a hand trap que vier, ela não pode ser single, porque não para ninguém. Mas se ela pegar o turno todo, beleza, é justificável, porque você não precisa dar múltiplas pro cara parar. Se é focada, se você pega um Light Lusk, você não precisa dar Veiled Ash Mage, sei lá, uma parada assim, Veiled Ash de Crow, você não precisa. Você pode dar um Draw e o cara passa o turno. Ele vai fazer, no máximo, aquele Exceed que volta 2 vezes, o que é forte pra caralho, já vai dar 2 bounce tomando um Draw. Mas acontece, é o que vai acontecer muito provavelmente, mas pelo menos você fez isso. E cabe muito nesse meta por causa disso. Ao mesmo tempo em que ele pega muita gente, tem decks que usam poucas cartas. E o Draw é muito nessa vibe, né? Dependendo do deck que você use, o Draw não é bom. Ele é uma carta de tempo que, se você não tiver pondo pressão, ele não vai converter em nada pra você, tá? Por isso que decks que cabem muita techs, geralmente eles têm um poder mais baixo, apesar de serem muito fortes, mas tem um poder mais baixo, a pressão não é tanta, e isso faz com que o Draw solto não seja uma carta muito legal. Mas em decks de combo, que é o que a gente tem hoje, que tem menos espaço pra hand traps, você pode usar só 9, mano, taca o Draw lá. O Draw vai dar certo porque ele pega muita gente nesse formato e a hand trap perfeita pra esse momento. Eu acho que vai ter muito Draw nesse momento. Claro, não é que eu não usaria o Draw de main deck hoje, eu não usaria, mas é justificável, tá? É uma carta que com certeza você vai ver aí, pelo menos no site da galera. Partiu, próxima carta, próximo exemplo, let's go, transição! Muito bem, meus amigos, então por fim, a última carta que eu tô falando aqui, né, mais ou menos a última carta é o Lancia, o Artifact Lancia, que é uma dessas cartas que tem mais ou menos a vibe do Didi Crow. O Lancia, ele pega alguns decks. De novo, o Virtual World, que nunca pode ser esquecido. De novo, poucas cartas são efetivas contra o Virtual World. Você tem lá o Gamma, que claro, é muito popular. Eu acho que a gente mais populares vai ser Ash e Gamma, tá? Essas são as duas hand-traps mais populares. O jogo tá impactante demais pra você deixar um efeito resolver só negando o efeito dele com o Veiled. Não, você vai dar Gamma, que nega e destrói. Vale a pena, vale a pena. Se você vai primeiro, tira ele de side, meu irmão. Vale a pena ter o odd de comprar o driver pra você usar o Gamma, que nega e destrói. Nega e tira o bicho da mesa. Contra combo, tudo que você quer é tirar o bicho da mesa, tá? É isso que ajuda contra combo. Por isso que o Ogre pode ser interessante. Não parei pensar muito sobre, mas pode ser. Mas essa é a vibe. Vai ser as hand-traps mais populares. No caso do Lance, é mais ou menos parecido com o Didi Crow que eu falei, né? Ele pega decks suficientes no metagame pra ser justificável de ser usado, no mínimo, no side, né? Você pega o Virtual World, por exemplo, que é um deck que não toma Veiled, toma muito ruim, né? São poucas. O Belly, muito difícil de ser usado. Então o Belly é bom contra o Virtual World, mas você não vai ter. E o Lancia, pelo menos, te ajuda em alguma coisa. Ele não vai banir com a Shannon, ele não vai banir com a Church pra aumentar o nível, ele não vai banir com a Qinglong, principalmente. Então você já tem alguma coisinha ali e o Lancia te ajuda. Ele te ajuda também, minimamente, contra o Brigade. Claro, não é a melhor abordagem, ajuda, é inegável. Phantom que é um deck extremamente popular, também pode te ajudar. O Didi Crow, inclusive, é muito bom contra o Phantom também, né? Ele te ajuda ali em algumas coisas. O Crow até te ajuda também. E o Lancia pega essa galera toda, tá ligado? Ele pega alguns decks.
pega o Dragon Link também, que o Lancia pega bem também o Sword Soul, né? O Sword Soul vai ser usado com o Tenyi e é extremamente relevante no metagame. O Tenyi é a abordagem de longe mais popular do Sword Soul nesse momento, e o Lancia pega ele também. Então, além de todos esses que eu já citei, justifica e muito usar o Lancia em algum lugar da decklist, então ele vai ser muito, muito popular. Porque pega um dos decks novos, que com certeza vai ser um dos decks mais utilizados nesse momento inicial. Então, ele pode não ser blowout contra ninguém, mas ele pega muita gente ao mesmo tempo e atrapalha. É uma carta que sozinha atrapalha e atrapalha muito. Você não vai tomar full combo, tá ligado? Atrapalha o suficiente. Então ele pode ser uma tech que vai voltar a ser bem utilizado nesse momento. E outra coisa, ele é buscável, porque no Drytron você tem a Benten e a Benten busca o Lancia. Então, pois é, pontos aí, porque além de ser um hand trap que pega uma galera do competitivo, ele é buscável dentro de um deck do meta, que é o Drytron. Então, torna ele uma hand trap que a gente vai ver bastante aí, quem sabe, no competitivo atual do Yu-Gi-Oh! Lembrando, claro, Veiler, Ashe, Impermanence, todas essas cartas continuam sendo usadas, tá? Dessas, mesmo sendo de 1 para 1, eu acho que hoje a melhor é o Impermanence, que você vai ver mesmo em decks de combo. Por quê? O Impermanence é da carta que, dependendo da situação, você pode dar ela cedo e tentar bricar o cara. Claro, você vai ter que ter o feeling, conhecer os decks, entender quando que vale a pena fazer isso. Como quando, se você, uma hand trap não adianta, tá, segura o Impermanence. Volta pra você, dá o Impermanence no bicho do cara. O cara tá de Tree Brigade, ele fez lá Apollousa. Ele ia passar de Apollousa, Revolt, hand trap. São 3 counters pra Apollousa, cara. É 3 interação. É complicado. Então você, hard draw, Impermanence, pum! Começa o turno com o Impermanence negando a Apollousa. Você já não vai tomar os negates da Apollousa. Você vai tomar o Shirug e a hand trap. Beleza, aí você lida com isso da forma com que lhe for conveniente, tá? O cara tem lá o Sword Soul, o Barone, sei lá, mano. Uma hand trap não ia parar porque o cara começou combando de Tenyi. Nem adianta mais você dar hand trap, tá ligado? Nem adianta. Então, guarda e dá no Barones, por exemplo, que o Barones nega e mata. E destrói. Nega o Barones. É um pouco constrangedor porque o Barones não vai negar. Aí você tem que matar o Barones. Porque se ele não morrer, ele fica com o Omni Negate vivo ainda. Mas enfim, é uma coisa que você pode fazer. Quanto o Virtual World, idem, você não vai dar, sei lá, você pode dar no Tzolk'in, e aí você vai tomar só o Shen-Shen, tá ligado? Se o Shen-Shen te atrapalha mais, você guarda o Impermanence e dá o Impermanence Shen-Shen. Então é uma coisa que vai acontecer. O Impermanence ainda é muito relevante. O Veiler, menos. Ele vai cair de popularidade, eu imagino. O Ashe, versátil sempre. Mester, vai cair. O Belly, eu acho bem mais ou menos, mas pode ser possível. E o Ogre pode voltar a ser um pouquinho relevante porque ele mata os bichos. Tirar o bicho da mesa é interessante hoje em dia. E a gente tem que ver se vai ter spot suficiente pra ele ser utilizado. Justificável de ser usado. Tem que pegar muita gente ao mesmo tempo e tem que ser decente contra muita gente ao mesmo tempo. No momento, eu não parei muito pra pensar sobre isso, mas é uma das coisas que podem acontecer. E é mais ou menos esses os pensamentos que eu tenho pra te passar hoje. Transição! Muito bem, meus amigos, então por hoje é isso. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Comenta e diz o que você achou. Se eu esqueci de alguma tech que você tá vendo, que tá aparecendo aí, me diz, deixa nos comentários. É isso aí, valeu, falou e até mais!